Oitavo ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Estou aqui, o professor Janifran, novamente, gravando agora mais uma aula sobre construção de tabela. Isso é dentro da estatística. Isso aqui é quando você faz uma análise de dados lá na tua feirinha de ciência, que você pesquisa, faz a sua pergunta, coleta os valores de cada pergunta que você fez, preenche uma tabela lá no teu Excel ou no Word e manda construir o gráfico. E aquela construção do gráfico, ela vem depois da construção da tabela. E aí, para construir a tabela, é necessário que você tenha uma variável, tá? As variáveis são os questionamentos que vocês vão feito em relação a uma população. Professor, está começando a aparecer nomes aí que eu ainda não vi. Já viu sim, população. Você sabe o que é? População é onde tem pessoas, né? Um monte de gente. E aí, população é o teu conjunto de objetivo de pesquisa, tá? Onde você vai pesquisar. Parte da população, parte das pessoas com quem você questiona, ela é chamada de amostra. Essas amostras de pessoas é uma quantidade de pessoas, é um grupo de pessoas que vai responder as perguntas e esse grupo vai representar a população, tá? Só para resumir, você entender. Eu quero fazer uma pesquisa na escola Arceb no nível fundamental, então o nível fundamental 1 e 2 é o meu público-alvo, então é minha população, tá bom? Mas eu não vou perguntar de um por um, porque é muita gente, vai demorar muito tempo. Então, o que eu faço? Eu pego a amostra, faço pesquisa por amostral. Como é que é essa pesquisa? Eu pego 5 pessoas de cada turma e essas 5 pessoas representam a turma inteira, tá? E aí eu faço a pesquisa dessas 5 e aí essas 5 pessoas de cada turma formam a minha amostra da população, que são todos, beleza? E aí nessas perguntas, esses questionamentos, é onde entra as variáveis. Então, as variáveis são esses questionamento, essas posições que você coloca lá, o objetivo da pesquisa lá na sua avaliação, beleza? Nos seus estudos. Então, o que acontece então? Variável e frequência. A variável, ela se classifica em 2 grupos distintos. Nós temos as quantitativas e nós temos a qualitativa. Isso mesmo, cara aluno, você deu um exemplo legal. Sim, como é que é o exemplo? Isso, ele está dizendo aqui, gente, o meu amigo, colega nosso aqui, do meu lado, eu estou sozinho, mas ele está aqui do meu lado, me ouvindo, ele disse aqui o seguinte: a variável quantitativa é a mesma variável que a gente calcula a nossa nota numérica? Sim, isso mesmo. E a variável qualitativa tem a ver com o quanto qualitativo da minha nota? Tem o mesmo conceito, a mesma definição. Vamos entender então. Quantitativa é aquilo que pode ser enumerado, que pode ser medido, pode ser quantificado. Por isso que é quantitativa. Posso representar por um número, tá? E esses números, essa quantidade pode ser representada por um número classificado como discretas e contínuas, tá? Discreta sempre, obrigatoriamente, deve ser representada com números inteiros. Um exemplo, eu coloquei número de filhos numa residência. Número de alunos em uma turma, número de pessoas em um clube de futebol, número de pessoas que gostam de assistir Naruto, número de pessoas que gostam de assistir... Você já entendeu, né? Você já entendeu. Então, é representado com números inteiros, tá? Só aquelas coisas que não dá pra gente representar partes. Quantas TVs tem na sua casa? Tem 2 TVs e meia, 2,5. Uma você cortou ao meio, né? E ficou uma parte na sala e outra na cozinha. Não, então tem que representar com o número inteiro. Representou com o número inteiro, medida discreta. Agora, se esse número é possível representar com número decimal não inteiro, pode ser também representado com número inteiro, mas a ideia é que dele poder não ser inteiro, tá? Não é que ele não pode ser inteiro, ele pode, mas agora ele poder ser não inteiro é outra coisa, né? Ele pode ser racional, pode ser um número com vírgula. Então, são chamados de contínuas. Quais são esses exemplos? Eu coloquei a altura, mas tem a altura, tem a distância, tem equivalente à renda financeira, a idade. Isso são medidas contínuas, né? Quantitativa, porque eu posso numerar a sua idade, você tem 13 anos, e contínuas, porque pode ter 13,6, né? Ou seja, 1 ano e meio. Um 3,6, 3,5 e tal, você pode ter essas características dentro da sua idade, tá? E também pode lembrar essa ideia de contínuo, de continuidade, né? Pode ser fracionário aí de modo contínuo, tá bom? Olha só então,
Na qualitativa, se refere-se a medidas não quantitativas, não medidas, senão você não pode numerar. Por exemplo, a cor dos olhos, aspecto físico, a beleza, a cor do cabelo, a cor da pele, isso não dá para a gente medir, né? O sexo, masculino e feminino, não tem como a gente medir esse grau, né, de masculinidade do homem, não dá para medir. Então é o seguinte, medidas que não dá para ser quantificada é chamada de qualitativa. Exemplos, nós temos a cor dos olhos e eu coloquei aqui embaixo nível escolar, são medida qualitativa, né? Remete-se a uma qualidade. Classificada em duas distintas, nominais e ordinais. As nominais é quando ela não precisa vir em ordem. Exemplo, cor dos olhos, azul, verde, amarelo, claro, sei lá qual é a cor. Não precisa colocar isso numa ordem, nenhum tem mais valor que o outro. Tá? Por exemplo, outro exemplo, estado civil, casado, solteiro, viúvo. Casado, solteiro, viúvo, casado, solteiro, pode vir em qualquer ordem que vai aceitável, tá bom? Não precisa botar numa ordem. Para ele ser ordinais, seguir uma ordem, é preciso que ele tenha um nível mais alto do que o outro. Por exemplo, aqui eu coloquei nível escolar, se você vai classificar lá como nível fundamental, médio, superior e tal, você começa do mais fraquinho, né? Fundamental, médio, superior, coloca uma ordem, tem que ter uma ordem, tá bom? Beleza, mas esse conceito aqui, outro exemplo de ordinal também é os meses do ano, né? Você não vai colocar, por exemplo, qual mês que você nasceu, você vai começar, por exemplo, julho, aí vai para janeiro, para dezembro, depois volta para... Não, você começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, na sequência, tá bom? Tabela. Na hora de construir uma tabela, você vai ter um negocinho chamado rol, que é uma quantidade de dados desorganizado. O professor, na aula de amanhã, que você vai assistir, ele vai apresentar para vocês uma tabela com essas condições, né? Que é uma tabela com vários valores, depois vai organizar pegando cada uma daquelas frequências que nós vamos conhecer agora. Por exemplo, frequência absoluta é a quantidade de pessoas computada, a quantidade real do valor, tá? Sem relação nenhuma. Por exemplo, aqui na minha tabela, eu coloquei como exemplo o tempo de espera. O contexto dessa tabela diz que é o tempo de espera de uma pessoa na fila de um banco para ser atendido, tá? E aqui é o tempo em minuto e ali é a frequência absoluta, ou seja, eu tenho 4 pessoas, né, no meu questionamento, 4 pessoas ficou entre 7 e 12. Professor, tem um símbolo ali diferente entre 7 e 12, eu não entendi. Esse símbolo, você vai estudar mais sobre ele lá no 9º ano. Eu coloquei aqui mesmo só para não ter que escrever a palavra de 7 até 12, né? Isso aqui significa inclusivamente o 7 e exclusivamente o 12. Por isso que está aberto aqui, ó, não tem tracinho nenhum e aqui tem um tracinho que significa inclusive. Inclui a pessoa que está com 7 minutos de espera e exclui a pessoa que está com 12 nesse grupo. O que está com 12 vem para cá para o segundo intervalo de classe. Mais uma palavrinha, intervalo de classe, está aqui. Vamos para a próxima. Frequência absoluta, ou seja, a quantidade real de pessoas que passaram essa quantidade de tempo de espera, tá bom? Então, 4 pessoas ficaram de 7, aproximadamente 12, 11 pessoas ficaram de 12, aproximadamente 17, e assim sucessivamente, tá bom? Num grupo de pesquisa que foi feito com 25 pessoas. Esse é o total de pessoas pesquisadas. Frequência relativa é representada por uma proporção. A proporção é uma relação entre a frequência absoluta em relação ao total de alunos. Eu coloquei para vocês aqui como é que faz para descobrir essa porcentagem, é o total de pesquisados, né? Não é aluno, sim, não é o público de aluno. 25 representa os 100% e 4 representa X. Então, a relação vai ficar assim, ó, você vai pegar o 4, que é esse 4 aqui, ó, esse 4 aqui, vezes 100 e dividir por 25, tá bom? E aí, se você fazer claramente, você sabe que dá para dividir 100 por 25. 100 dividido por 25 é igual a 4. 4 vezes 4, 16. Então, esse aqui representa 16%. A frequência relativa é apresentada em forma de porcentagem, tá bom? Que é o que vai para o gráfico, tá? Então, das 25 pessoas, 16% foram entrevistadas. Pessoal, eu posso até adotar para vocês aqui, para essa situação, um fator multiplicativo. Que
fator multiplicativo? Esse cara foi multiplicado por quanto para dar a porcentagem? Poxa, foi multiplicado por 4. Por que que vai trocar aqui é quem? Somente o número que vai ficar no lugar do 4. Então, vai ficar 11 vezes 100 dividido por 25. Então, fica 100 dividido por 25 vezes 11. 100 dividido por 25, 4. Isso vai acontecer para todos esses valores. Esse 7 vem para o lugar do 4, o 3 vem para o lugar do 4. Então, para você preencher lá a frequência relativa, que é dado por uma proporção, você vai fazer 11 vezes 4, né? Porque vai ficar 11 aqui. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 11, 44%. E aí você já segue agora para todos, né? 7 vezes 4, 28%. 7 vezes 3, 12%. E aí essa soma aqui, ó, do jeito que essa soma aqui deu o total de entrevistados, aqui também tem que dar o total de 100%, que é equivalente aqui, ó, 100%. Então você soma 16 mais 44 dá 60. 60 mais 28 dá 88. 88 mais 12, isso, aluno esperto, 100%, tá bom? Então, a frequência relativa é aquela ideia ali, beleza? E aí nós temos um negócio legal aqui, que isso é aplicado mais quando é variável quantitativa contínuas, tá? Quantitativa contínuas, que é um negócio chamado de intervalo de classe. Intervalo de classe, crianças, é isso aqui, ó. Aqui nós temos um intervalo de classe, aqui nós temos 2 intervalos de classe. Vou colocar um número para você. Nós temos 1, 2, 3, 4 intervalo de classe. Nessa tabela eu tenho 4 intervalos de classes, tá bom? Então, aqui nós temos uma tabelinha com 4 intervalos de classe. São intervalos que é dado na questão para você organizar os dados de um início a um fim, tipo de partes em partes, para não ter que escrever tudo. Já pensou se eu tivesse que escrever aqui até 27 minutos, escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, todos eles, e colocar a quantidade de pessoas para cada um desses? Não ficaria um trabalho cansativo? Então coloca intervalos de tempo de 7 a 12, de 12 a 17. E esses intervalos, olha só, intervalo de classes, porque são classes de valores, tá bom? E a diferença entre o intervalo maior e o menor, que vai dar condição de você saber qual que é o próximo, é um negócio chamado de amplitude. Amplitude vai ser o quê? Vai ser a diferença entre o máximo, que é o maior intervalo, que é no caso lá, estou pegando a primeira linha, que é 12, menos o mínimo é 7. Então, a sua amplitude para esse caso é 5. Você tem uma amplitude igual a 5, ou seja, o seu intervalo está aumentando de 5 em 5. Qual seria o próximo intervalo de classe? Seria 27 mais 5, 27 e 32. Só você observar, ó, esse 12 está vindo para cá, esse 17 está vindo para cá. Você pode preencher assim tranquilamente. E aí, na hora de você verificar, a pessoa que ficou 12 minutos não entra nesse grupo, entra nesse intervalo aqui, beleza? Então, é basicamente isso que eu tinha para contar para vocês. Classificação de variáveis quantitativa e qualitativa e tabela de distribuição de frequência. Frequência absoluta, frequência relativa e intervalo de classe e amplitude. Na hora que você vai assistir amanhã, que vai ser disponível para você amanhã, vai ser aplicado isso em exercícios para vocês, tá bom? Eu fico por aqui, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser, e eu estarei aqui aguardando vocês e enviando mais informações. Aquele abraço, tchau, fui! Abraço do capitão do Pantera Negra, assim, né? Cumprimento, tchau, tchau.